Essa sensação de estar quebrado por dentro, de ter investido cada fibra do seu ser em um relacionamento, seu tempo, que nunca volta, sua energia, que é finita, sua lealdade, que deveria ser um tesouro, e ter recebido em troca um silêncio cortante, um vazio inexplicável, e a conta de uma paz que foi roubada de você. Você conhece essa dor. Não é uma dor física que se cura com o tempo. É uma dor na alma, uma fratura na sua identidade. A dor de olhar para trás e não reconhecer o homem que você era antes da tempestade. Antes de aprender, da forma mais dura, que o amor, muitas vezes, vem com um contrato de letras miúdas que você só lê quando já é tarde demais. A sociedade, com suas comédias românticas e suas pressões veladas, te diz que um homem sozinho é um homem incompleto, um barco à deriva, um fracassado no grande jogo da vida. Eles pintam a solidão como um calabouço, um castigo para aqueles que não souberam amar ou ser amados. Mas, e se eu te dissesse que essa narrativa é a maior mentira já contada? E se eu te dissesse que os homens mais poderosos, mais centrados e mentalmente blindados da história não terminaram sozinhos por acidente? Eles escolheram a solidão. Eles a esculpiram. Eles a transformaram em sua principal ferramenta de poder, em seu laboratório de autoconhecimento, em seu templo sagrado. Neste vídeo, eu não vou te dar conselhos vazios. Eu vou te entregar o manual de 5 passos, a estratégia completa, para transformar a solidão, que a sociedade chama de fraqueza, na sua maior e mais inabalável fonte de liberdade, riqueza e paz mental. E o primeiro passo, a primeira chave, você pode usar para abrir a primeira porta ainda hoje, assim que este vídeo acabar. Vamos começar com a prática, com o alívio imediato, a fundação de concreto armado sobre a qual construiremos sua fortaleza. A teoria, a filosofia que valida a prática, vem logo em seguida. A primeira técnica para você reconquistar seu território mental se chama o decreto do silêncio. É simples na execução, mas profundo no impacto, e por isso é inegociável. Hoje à noite, você vai decretar 1 hora de silêncio absoluto na sua vida. Eu sei o que você está pensando. Eu não tenho tempo. Minha casa é barulhenta. O que eu vou fazer por 1 hora sem nenhuma distração? Essas são as primeiras desculpas da sua mente viciada em caos. Ignore-as. O decreto funciona assim. Escolha um período de 60 minutos. Desligue o celular. Melhor ainda, coloque-o em modo avião e deixe-o em outro cômodo. Desligue a televisão, o computador, o rádio. Sem música, sem podcasts, sem vozes externas. Nada. Prepare o ambiente. Sente-se em uma cadeira confortável. Sirva um copo d'água. E apenas fique. Sua mente, desacostumada com a paz, vai parecer um macaco enjaulado, pulando de galho em galho, gritando por estímulos. Pensamentos sobre o passado, ansiedade sobre o futuro, a repetição de conversas dolorosas. Não lute contra isso. Deixe o macaco pular. Apenas observe, como um cientista observa um experimento. No início, será um inferno de ruído interno, mas por volta dos 20 ou 30 minutos, algo começa a mudar. O macaco cansa, o barulho diminui, e no vácuo deixado por ele uma outra voz começa a emergir. Uma voz calma, baixa, quase inaudível. É a sua voz. A voz do seu verdadeiro eu, que foi soterrada por anos de opiniões alheias, demandas, críticas e expectativas. Eu te garanto, após essa 1 hora, você sentirá uma clareza e um senso de controle que não sentia há anos. Este é o primeiro passo para retomar o trono da sua própria mente. E por que essa técnica aparentemente simples é a fundação de tudo? Porque este decreto do silêncio não é apenas um detox digital. É a aplicação direta de um dos mais potentes princípios do estoicismo, a dicotomia do controle, ensinada por Epicteto, um homem que foi escravo e encontrou a liberdade suprema não do lado de fora, mas do lado de dentro. Ele ensina que na vida, existem as coisas que podemos controlar e as coisas que não podemos. O que ela pensa de você? Se ela vai mandar mensagem, a opinião da sua família, as crises do mundo, tudo isso está radicalmente fora do seu controle. Tentar controlar isso é a fonte de todo o sofrimento. Mas o que você pode controlar?
suas ações, suas reações, seus julgamentos, e, acima de tudo, você pode controlar se vai permitir que o barulho externo dite sua paz interna. Ao decretar o silêncio, você está fazendo uma declaração de poder. Você está dizendo: por esta hora o mundo não me controla, eu controlo. Você começa a construir, tijolo por tijolo, sua fortaleza interior. O silêncio não é o vazio. Ele é o terreno fértil e silencioso, onde você assenta as fundações das muralhas inexpugnáveis da sua nova mente. Agora que você tem a primeira ferramenta e entende o princípio filosófico por trás dela, vamos erguer os pilares que sustentarão essa fortaleza. Capítulo 1. O diagnóstico. Por que eles quebraram você? É crucial que você entenda este ponto com uma clareza brutal. Vão te acusar. Mulheres, amigos, a sociedade. Vão dizer que você se fechou, que se tornou frio, amargo. Mas eles convenientemente se esquecem de um detalhe crucial. Um homem não se quebra sozinho. Ele é quebrado. E, em muitos casos, foram as experiências com relacionamentos que empunharam o martelo. Pense nisso não com autopiedade, mas com a frieza de um detetive analisando uma cena de crime. Relembre as traições, não para reviver a dor, mas para identificar o método. Relembre o desrespeito, a desvalorização sutil, a chantagem emocional disfarçada de crise de ansiedade. Relembre como sua energia, sua disposição para resolver problemas, foi vampirizada até a última gota. Cada promessa quebrada, cada vez que sua vulnerabilidade foi usada como arma contra você, isso não foi azar. Foi uma aula caríssima sobre a natureza humana e as dinâmicas de poder. Você pagou com sua paz, então, pelo menos, fique com a lição. O homem que entende isso, transcende o papel de vítima e assume a postura de um estrategista. Ele não guarda rancor, pois o rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Em vez disso, ele coleta dados. Ele aprende a reconhecer os padrões de comportamento manipulador. A mulher que te elogia em excesso no começo, love bombing. A que te pune com o silêncio para conseguir o que quer. A que te compara com outros homens para te manter inseguro. Esses não são traumas, são dados. E com dados, você cria um sistema de defesa. Você se torna um especialista em identificar bandeiras vermelhas a quilômetros de distância. Coisas que antes você ignorava em nome de uma esperança cega e de um amor romantizado que só existe nos filmes. Entender como suas defesas foram derrubadas no passado não é para se lamentar. É para garantir com precisão militar que ninguém jamais terá esse poder sobre você novamente. Você não foi uma vítima passiva. Foi um pesquisador em um cruel laboratório de relacionamentos. E agora você tem os resultados do estudo. É hora de usar essa inteligência a seu favor. Capítulo 2. A blindagem. A diferença entre solidão e isolamento. A sociedade confunde esses dois termos de propósito para manter você na matriz. Mas um homem com a mente blindada sabe a diferença fundamental. Isolamento é uma prisão de medo. É o homem que se tranca em casa, vive na desordem, come mal, evita o contato humano e se afoga em distrações baratas porque teme se ferir de novo. Sua solidão é reativa, passiva. Ele é um prisioneiro de suas próprias memórias. Solidão. Estratégica, por outro lado, é uma fortaleza de poder. É a escolha deliberada e consciente de criar um santuário, uma base de operações onde você está no controle absoluto de todas as variáveis. Vamos ser práticos. A blindagem é construída sobre 3 pilares. Primeiro, a blindagem ambiental. Sua casa não é um mero lugar para dormir. Ela é um reflexo direto do estado da sua mente. A casa organizada, limpa, funcional, onde cada objeto tem um propósito. Isso emite uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Aqui, eu estou no controle. Quando você entra em seu lar, você não entra em mais um campo de batalha. Você entra no seu templo, no seu quartel-general. Segundo, a blindagem financeira. Isso não significa ser milionário. Significa ter soberania. Significa ter um fundo de guerra, uma reserva de emergência que te dá o poder de dizer não. Não a um emprego que esmaga sua alma. Não a um sócio desonesto.
E, principalmente, não a um relacionamento que te drena financeiramente ou te prende pelo medo da instabilidade. O dinheiro, quando controlado, compra a coisa mais valiosa do mundo: opções. E um homem com opções é um homem livre. Terceiro, e mais importante, a blindagem mental. Isso é uma curadoria implacável do que você permite que entre na sua mente. Pare de consumir notícias 24 horas por dia, que são projetadas para te deixar ansioso e reativo. Pare de seguir perfis em redes sociais que te fazem sentir inadequado. Em vez disso, alimente sua mente com os grandes. Leia os estoicos, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Leia sobre estratégia, história, biografias de grandes homens. Troque o ruído da mediocridade pela sabedoria da excelência. O homem na fortaleza, blindado nesses 3 níveis, pode, se e quando quiser, baixar a ponte levadiça. Ele pode ter amigos, cultivar laços familiares, até mesmo permitir que uma mulher interessante entre em sua vida para um café. Mas é ele quem controla o portão. A diferença crucial é que sua felicidade não depende de quem está do lado de fora. Ele já está completo do lado de dentro. Ele nunca mais entrega a chave do seu castelo para mais ninguém. Capítulo 3. A nova riqueza. Redefinindo o sucesso masculino. Quando você era jovem, a sociedade te programou com uma definição muito específica de sucesso. Era uma fórmula: um bom emprego, um carro caro, status social e, claro, uma mulher bonita ao seu lado como um troféu para validar sua masculinidade. Muitos homens passam a vida inteira nessa corrida de ratos, exaustos, tentando preencher esses requisitos. Mas o homem maduro, o homem que já esteve na guerra dos relacionamentos e sobreviveu, descobre uma verdade tão profunda que beira o subversivo. A maior riqueza que um homem pode possuir neste mundo não é material, é a paz mental. E essa riqueza, como todo tesouro valioso, precisa ser protegida por um guardião implacável. Esse guardião se chama tolerância zero para o drama. Vamos dissecar o que é o drama. Drama é a tentativa de criar caos para manipular uma resposta emocional. É a briga por ciúmes imaginários. É a mensagem passivo-agressiva. São os testes de congruência constantes. O drama é uma droga, uma adição a picos de cortisol e adrenalina. E muitos relacionamentos são construídos sobre essa base instável. São como junk food para a alma, momentaneamente excitantes, mas no longo prazo, profundamente destrutivos. Adotar uma política de tolerância zero para o drama não é ser insensível ou apático. É ter um sistema imunológico mental altamente desenvolvido. É reconhecer o drama pelo que ele é: um ladrão. Um ladrão que rouba seus 2 recursos mais preciosos e não renováveis: seu tempo e sua energia mental. Pense em quantas horas da sua vida você já perdeu em discussões circulares que não levaram a lugar nenhum. Quantas noites de sono foram sacrificadas por uma ansiedade que não era sua, mas que foi projetada em você. O homem que escolhe a solidão estratégica olha para esse custo e diz: não mais. Ele prefere o silêncio produtivo de um livro de filosofia ao barulho ensurdecedor de uma briga sem propósito. Ele prefere a dor que constrói do crescimento na academia, a dor que destrói da estagnação em um relacionamento tóxico. A paz de espírito não é um estado passivo de ausência de problemas. É um estado ativo de defesa de suas fronteiras mentais. É um tesouro que você protege com a sua vida, porque você finalmente entendeu que é ela, e não a validação externa, que constitui a sua verdadeira vida. Capítulo 4. A sobrevivência psicológica. A coragem de dizer basta. Prepare-se, pois quando você começar a trilhar este caminho, as acusações virão. E elas virão de todos os lados. Vão te chamar de covarde. Você tem medo de se entregar, de amar de novo. Vão te chamar de amargo. Você odeia mulheres por causa de uma má experiência. Vão te rotular com os termos da moda, tentando te colocar em uma caixa para diminuir sua escolha. Mas o que eles, em sua incompreensão, chamam de covardia, você, com a sua nova clareza, deve chamar pelo seu verdadeiro nome: sobrevivência psicológica. Afastar-se do caos do mercado de relacionamentos moderno não é uma retirada amedrontada.
É uma realocação estratégica de suas forças vitais. Um general sábio não envia suas melhores tropas para uma batalha que não pode ser vencida ou que custará caro demais. Ele as redireciona para a guerra que realmente importa. E qual é a guerra que importa? A guerra pela sua alma, pela construção do seu legado, pela sua sanidade, pela sua missão de vida, seja ela qual for. O ato de maior coragem que um homem pode cometer no século XXI não é se jogar de cabeça em mais um relacionamento esperando um resultado diferente. É ir contra décadas de programação social, de pressão biológica e de expectativas culturais e dizer, com uma convicção que vem do fundo da sua alma: basta, eu me basto. Entenda a profundidade disso. Eu me basto não significa eu não preciso de ninguém para sempre. Significa algo muito mais poderoso. A minha felicidade, a minha paz e o meu senso de valor como homem não dependem de ninguém. Eles são gerados internamente. É a transição final da dependência emocional para a autossuficiência soberana. É a personificação do ideal estoico do sábio. Um homem que, como uma esfera perfeita, pode interagir com o mundo, mas permanece inteiro e inabalável em seu próprio centro. Hoje, você viu que a solidão não é um destino triste para os quebrados, mas uma estratégia poderosa para os fortes que estão se reconstruindo. Você aprendeu a decretar seu silêncio, não para se sentir sozinho, mas para finalmente ouvir a si mesmo. Você aprendeu a construir sua fortaleza, onde você e somente você é o soberano. Você aprendeu a redefinir sua riqueza, trocando o ouro dos tolos da validação externa pelo diamante da paz interior. E, acima de tudo, você aprendeu que escolher a si mesmo, que proteger sua mente e sua energia, não é covardia, é o ato supremo de coragem. Você não está perdido, você não está quebrado, você está pela primeira vez em muito tempo curado da ilusão. Você está finalmente no controle do único império que importa, o império de si mesmo. Se esta mensagem, esta estratégia te ajudou a blindar um pouco mais a sua mente hoje, então e somente agora, eu peço que você deixe seu like para que essa filosofia possa alcançar e fortalecer mais homens que precisam ouvi-la. Comente aqui embaixo qual dos capítulos mais ressoou com a sua jornada: o diagnóstico, a blindagem, a nova riqueza ou a sobrevivência psicológica. Sua história é a prova de que essa jornada é real. E por fim, se inscreva no canal Mente Blindada, pois nossa missão de forjar uma nova legião de homens inabaláveis está apenas começando.